Eu queria ali, antes da gente falar, né, da tua atuação atualmente como treinador, né, o que você faz hoje aí, Brasil afora, eu queria que você falasse um pouquinho do powerlifting, explicasse, porque a galera não conhece. Tem gente que está aqui, mesmo da educação física, que não sabe do que se trata o powerlifting, confunde com weightlifting, confunde, não sabe que o weightlifting e LPO é a mesma coisa, né? Então eu queria que você definisse aí, já que você fala de força, né? Hoje o foco é em força, falasse dessas duas modalidades, qual a representatividade delas. A gente sabe que um é o desporto olímpico, o outro entra só nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, nas Paralimpíadas, né? Então o powerlifting tem nas Paralimpíadas. E aí tem vários assuntos que podem se desdobrar, até a questão da força relativa do para-atleta de powerlifting ser muito maior do que ou de uma pessoa normal. Alguns estudos mostram isso. Por que isso? Então a gente vai desenrolar um pouquinho nessa área aí de powerlifting. O powerlifting, de uma maneira bem sucinta e simples, ele é um esporte composto por 3 movimentos. Então são os 3 main lifts que a gente chama, em inglês, os 3 exercícios principais. Na ordem, agachamento, supino e levantamento terra. E as pessoas perguntam, por que essa ordem? Porque é a ordem de competição. Então o atleta ele chega à competição, ele pesa, aí ele vai parar do aquecimento do agachamento, aqueceu, todo mundo compete no agachamento, da mesma categoria, logicamente. Né? O powerlifting ele é competitivo, assim como é o weightlifting, o LPO, então é por categoria de massa corpórea. Então todo mundo compete no agachamento, depois todo mundo aquece no supino, compete no supino, aquece no terra e finaliza a competição no levantamento terra. E em cada movimento o atleta tem 3 pedidas para fazer a maior massa levantada. Só que tem um detalhe, né? As pessoas esquecem, existe sim um padrão de técnica que é exigido pelo livro de regras. Então, por exemplo, o agachamento é obrigatório que o atleta quebre a paralela. E aí muita gente pergunta assim, mas o que é essa paralela? É 90 graus? Não. A paralela, se a gente fosse colocar aqui para um homem normal de 1,70 m, é quando o joelho dele atinge um ângulo de flexão em torno de 110 a 120 graus de flexão de joelho. Tá? Para a galera entender, seria quando a coxa passa da paralela ao solo, né? O fêmur paralelo é o que a gente chama de paralela. O que ele tem que fazer? A linha coxa femoral, quebrar essa parada do fêmur com o joelho, tá? Comparada ao solo. Quebrou a paralela, ele quebrou, ele sobe. Então, no LPO, o atleta ele senta no tornozelo não porque é obrigatório, mas porque ele entra embaixo da barra antes da barra cair em cima dele. Então, ele vai agachar porque ele precisa fazer aquilo. É uma necessidade. No agachamento de competição do powerlifting, ele não tem essa necessidade. Ele não precisa sentar no tornozelo. Até porque se eu sentar no tornozelo, eu estou percorrendo uma distância muito maior. Eu estou gastando energia à toa. Tá? Então, eu não quero desgastar. Eu vou quebrar a paralela e eu vou subir o movimento. E o movimento de agachamento, eu devo iniciar com os joelhos completamente estendidos, fletir até o quadril quebrar a paralela, volto com o joelho estendido e de novo o joelho tem que finalizar o movimento com o joelho completamente estendido. Completamente. O supino, você começa o movimento com a ordem do árbitro, a barra ela é estacionada no peitoral ou no ponto de toque que você definir. A regra não diz tem que ser mais para cima ou mais para baixo, ela diz que você tem que parar a barra. Não pode amassar, né? Não pode amassar o peitoral, ele tem que encostar. Ele vai parar, ele vai estacionar ali, tá? E você só sobe ao comando do árbitro. Então é o árbitro que manda você subir. Então no supino de competição não tem supino pancadão, que é aquela bate em volta, isso que o pessoal às vezes usa na academia para roubar, né? E a mesma coisa do agachamento. O cotovelo começa completamente estendido e termina também com o cotovelo totalmente estendido. E o levantamento terra do powerlifting, ele é diferente do terra que o pessoal do CrossFit faz. O pessoal do CrossFit faz o terra, quando ele finaliza o movimento em cima, ele solta a barra. No powerlifting, se eu fizer isso, o movimento é invalidado. Então eu tenho que subir a barra, eu vou estender completamente os meus joelhos, eu vou encaixar os meus quadris, contraindo o glúteo, e eu vou aduzir e deprimir as escápulas, também encaixando o as. Esse é o movimento de finalização. O árbitro é quem me dá o comando para descer. Então, quando eu finalizo em cima, eu fico olhando para o árbitro, esperando o comando dele para descer. Ele dá o comando, eu conduzo a barra. Eu tenho que conduzir a barra até o chão. Eu não preciso descer a barra devagarzinho. Só que eu também não posso soltar. Então, eu conduzo a barra até a barra tocar o solo. Aquela despencadinha de leve. Isso, né? Isso. Então, esse é o powerlifting. E tem as competições monolift, né? A mais famosa são as competições de supino. E as competições de levantamento de terra. Só não tem competição de agachamento, monolift. Não sei por quê. Não tem. Não tem. Aleatório, né? Assim. Então o powerlifting ele é isso, tá? Você estava falando da força relativa, né?
A primeira coisa, a força relativa, quanto menor a categoria, maior ela é, né? Tipo, eu vi você botando que a sua irmã tá levantando 3 vezes o próprio peso corporal. Que isso, cara? Isso não foi a máxima dela, foi a máxima dela para esse momento, mas você olhando o vídeo, nitidamente sobra, né? Ainda sobra ali, dá para pôr um pouco mais de peso. A força relativa no powerlifting ele é calculado por um índice, chama índice Wilkins, mas basicamente o que é levado em consideração nessa fórmula é a massa que tem na barra pela massa corpórea do indivíduo. Então, numa categoria de massa corpórea, vou dar um exemplo. A Karen competia na categoria até 57 kg de massa corpórea. É a 52,1 até 57. Quanto mais leve dentro da categoria ela for, e maior o peso, a massa que ela levantar, mais forte relativamente ela é. Então, no critério de desempate, vou dar um exemplo. Você tem a força relativa. Duas atletas que levantaram a mesma quantidade de massa, então, digamos, as duas levantaram 160 quilos. As duas levantaram essa mesma massa na segunda pedida. Na terceira, elas falharam, elas empataram. Quem que ganha? A atleta mais leve. Essa que ganha nesse critério. Calcula-se a força relativa. Só não se leva em consideração a massa corpórea nesse parâmetro na competição quando uma das atletas fez a maior marca primeiro, em uma pedida anterior. Por exemplo, a Karen, ela costumava abrir já vencendo a categoria dela em algumas competições. Então, a segunda e terceira pedida, ela competia contra ela própria. E aí que a gente buscava o título de melhor atleta do campeonato. Calculando pelo índice a maior força relativa entre todos os atletas. Tá? A Karen, se tudo ocorrer como a gente planeja, ela competiu o Brasileiro de Terra esse ano de novo, né? Depois de tantos anos parada, né? Vai fazer 5, 6 anos parada já de competições. Aliás, o ano passado ela competiu, mas não foi o Brasileiro de Terra. 5, 6 anos afastada do Brasileiro de Terra, ela voltando, ela vai competir na categoria de baixo, até 5,2. A Karen hoje está com 53 kg de massa corpórea. Né? Tirando 160 kg do chão já, tá bom. Não tá ótimo, mas tá bom. Mas assim, e aí, quanto mais leve a categoria em si, a força relativa é maior, né? Porque a gente vê nessas categorias mais leves de 50, 60 quilos, tinha um atleta com 6 vezes, levantava 6 vezes o peso corporal. Que isso, cara? Tem. Ainda mais se o atleta for pequeno. Vou dar um exemplo bem simples que a gente... Um cara de 50, 60 quilos levantando 300. É uma parada bizarra. Então, tem algumas situações bem interessantes. Por exemplo, é mais comum ver assim, forças relativas absurdas no supino. Ainda mais nas meninas, quando elas têm uma ponte muito significativa. O que é a ponte? É aquele arco lombar, né? E um detalhe. O arco... Eu já vi no terra também um negócio bizarro. Assim, tipo, se a pessoa é baixinha, a pessoa pequena, ela também tende a levar vantagem. Porque você não vai ver um Toby Orson pegando 5 vezes o peso dele. Não. Porque 5 vezes é uma tonelada. É verdade. No terra. Você não vai ver. Não. Até porque se você fizer a massa relativa do Thor no dia que ele fez 501 e a massa relativa e a força relativa da Karen no dia que ela ganhou o segundo brasileiro, ela é mais forte que o Thor. Ela é mais forte que o Eddie Hall. Isso relativamente. Tá? Eddie Hall com 200 quilos botando 500, né? Acho que ele tinha 170 quilos. 170 acho que o Thor que tem por volta de 200. O Thor estava com 100... se eu não me engano, ele estava com 180, 185 quilos. Caraca, é muito grande, mano. Ele tem mais de 2 metros de estatura, né? Então, são caras muito bizarro, altos, cara. É bizarro. E é muito grande, assim, é fora do comum. E aí eu vi um estudo, né, já até se aprofundando nessa parte, falando de força relativa, achei muito interessante. Aí depois eu fui pensar, o cara é amputado, né? Então, assim, força relativa de para-atletas normalmente é maior no supino. Os caras pegam atletas, é muito maior, né, no para-atleta do que no... até porque quando existem campeonatos... Desculpa te interromper. É uma das poucas modalidades que você vai ver um para-atleta superando uma pessoa normal, que não tem... Um atleta que não tem deficiência ou limitação, exatamente. É bem interessante porque eu já tive colegas que competiram contra para-atletas no campeonato normal de supino. E eles perdem. Assim, de tomar um cacete. Por quê? Imagina o seguinte, o cara tem os 2 membros inferiores amputados. A massa corpórea dele é o que importa. É a massa corpórea do tronco. Então ele vai competir com quem? Com os caras mais leves. Só que, cara, toda a massa corpórea da parte superior, que é a parte que vai empurrar... É ativa. Ativa. Então, o cara leva uma vantagem gigantesca. Aí eu já tive colega que ficou puto. Falou, cara, esse cara não pode competir com a gente, porque ele leva muita vantagem. Mesmo se fizer um cálculo pela relativa, que vai estar, inclusive, muito maior.
tá? Não, se for fizer a relativa, ferrou. Por isso que eu falo, cara, o melhor mesmo é ter competições só para atletas, porque daí você normaliza isso para todos. Eu nunca tinha, porque acho que foi ano passado, algum artigo que saiu na Journal. Acho que você faz a mesma coisa que eu, né? Principalmente para Journal Strength. Quando sai nova edição, eu vou lá, olho artigo por artigo para ver se me interessa e baixo tanto os que me interessam profissionalmente quanto os que me interessam por curiosidade. E esse foi que eu tinha esse. Depois, no final, eu vou comentar um paper por curiosidade aqui. A galera que vai assistir vai achar conveniente. Só para fechar essa parte do powerlifting. Explica essa parte de categorias, de hall, equipado e etc. Perfeito. O powerlifting, ele costuma, na maior parte das competições via IPF, inclusive aqui no Brasil, ter duas modalidades. A modalidade que eu chamo de RAW, alguns outros chamam de HAL, né? RAW, que é R-A-W. Você morou nos Estados Unidos. É RAW. E tem a categoria equipado. Qual que é a diferença? O pessoal que compete no equipado usa equipamentos ergogênicos. Então, esses equipamentos farão com que a quantidade de massa que ele coloque nos equipamentos seja maior. Então, vou dar um exemplo. Aliás, são equipamentos que a gente chama... Tem um nome em inglês para isso, né? O equipamento ele promove um efeito de carry-over. Então, é um efeito de sobrecarregamento. Tá? É bem conveniente, né, essa palavra. Como é que funciona? O atleta equipado ele vai usar macaquinho de força para o agachamento e para o levantamento de terra. Ele vai usar as faixas de joelho, né? E tem dois tipos. Tem as faixas soft e tem as faixas hard. A faixa soft ela é dura, mas ela não é tão dura quanto a faixa hard, que é a faixa de competição. Tá? Eu vejo bodybuilder usando faixa, né? E eu chego a rir numa situação dessa de forma conveniente, porque eu acho que o bodybuilder não tem motivo qualquer para usar faixa de joelho, ele não se beneficia, na minha opinião, absolutamente nada de usar. E o único atleta que você vai ver usando é o atleta que compete com essa faixa. Nem o powerlifter raw usa, porque não te dá vantagem em ganhar mais força. Agora, já que o cara vai competir com aquilo, ele usa. E aí você acha assim, então, ele usa em todos os treinos. Não, ele usa em parte da periodização. Claro. Até porque a utilização da faixa, ela muda o padrão de agachamento do atleta. O atleta tende a agachar mais verticalizado com a faixa, né? Então a faixa, ela acumula energia potencial durante a excêntrica, que se converte em movimento durante a concêntrica. Então, quanto mais apertada tiver a faixa de joelho no atleta, mais energia você consegue utilizar, né, pela compressão da faixa durante a fase de subida. O macaquinho de força é a mesma coisa, no agachamento e no terra. E tem a katana, que é a camisa de força, né, que o pessoal do supino usa. E é camisa de força mesmo, porque o atleta não se mexe. Ali, né? Até que o atleta fica assim, na posição de Tiranossauro Rex, né? Ele tá aqui. E esses equipamentos, é importante eu comentar isso, inclusive, tirando a faixa de joelho, que é padrão, tá? Tem medida, inclusive, que é autorizado pela IPF, mas o macaquinho de força, seja ele para o terra, para o agachamento, ou a katana, a camisa de força para o supino, elas são feitas sob medida. Então você vai entrar em contato com as empresas que fabricam esses equipamentos e você vai dar as suas medidas para a empresa. Por exemplo, no macaquinho de agachamento, a empresa pergunta, inclusive, tá, que tipo de agachamento que você faz. Se é um agachamento narrow, próximo, se é um agachamento middle stance, né, então aquele médio, ou wide, que é o mais abertão, que o pessoal de uma outra federação costuma fazer mais. O supino é a mesma coisa. Que tipo de supinador você é? Fechado, mais aberto? Então o equipamento ele é moldado para o atleta, para dar ao atleta o máximo de vantagem que ele conseguir. Tá? E os equipamentos têm padrão também. Então as empresas que fabricam dentro do padrão IPF. Então o padrão é de um pano, então aqui está a camisa de um pano. Não, nessa federação dá para competir com camisa de 3 panos. Então você pode pedir encomendar uma camisa de 3 panos. Mas na IPF não pode competir com essa camisa. Então no livro de regras tem lá o tipo de equipamento que você pode usar. Tá. E esses equipamentos, você tem uma estimativa de quanto daria de força em cada levantamento? Tem. Eu fiz os testes, então eu fiz os testes em mim, tá? Isso tem quantos anos já? 13 anos aproximadamente. Por aí, uns 13 anos atrás, eu fiz o teste em mim, sem equipamento, com a faixa e o macaquinho, para ter uma noção, tá? Então, na época, eu estava agachando para 230 quilos, raw, sem nenhum equipamento, tá? A minha força mesmo. Já agachou com 200 quilos? Tá doido, não gastei nem com 100, pô. 230, essa era a minha máxima naquela época, tá?
Aí eu amarrei as faixas de joelho e vi até onde eu conseguia colocar mais massa na barra. E aí eu cheguei a 250 quilos para um único movimento. Então adicionou 20 quilos na barra, tá? E quando eu tava com a faixa, eu coloquei mais o macaquinho de força, foi para 270. Então eu pulei de 230 para 270 quilos, acrescentando o macaquinho de força e as faixas de compressão. Dá um pouquinho menos. Um pouquinho menos, 17, 18%. Cara, é um aumento bem significativo. É assim, você tirar 230 é uma coisa, você tirar 270 é outra completamente, é 40 quilos a mais. E só para esclarecer para a galera que conhece ciência, às vezes, do treinamento, a gente pode dizer que o campeonato de powerlifting é um teste de uma RM. Né? É um movimento máximo também. E o procedimento é similar. Você faz um aquecimento, as progressivas, tem os intervalos longos para você recuperar. Tem. Praticamente o mesmo procedimento. Galera gritando no teu ouvido, te batendo. Tem os que batem, os que não gostam. A Karen, por exemplo, não gostava da gente bater. Ela usava outra estratégia de motivação, né? Porra, então eu olho na orelha era uma motivação que ela gostava bastante. E ela tem uma música que ela sempre escutava antes de entrar no tablado. Ela ficava lá com o fone no canto. Eu falava, Karen, tua vez. Aí ela tirava a música, mas ela já vinha mega concentrada, foco. E aí tem uma máxima, até coloquei no post de hoje, né? Tem uma máxima que eu falava assim pra ela, porque várias competições que ela participou, eu tava dando aula em pós-graduação. Então eu não podia estar no dia junto com ela, né? Em várias dessas competições. E eu falava assim pra ela, olha, no dia não existe mais nada no seu redor. É você e a barra. E pra você eu vou estar ali do seu lado, berrando na sua orelha, assim como eu faço no treinamento. Então, no dia não tem mais nada, é só eu, você e a barra. Foca e levanta, porque é a sua única obrigação nesse dia. É levantar esse peso e vencer a competição. Então, ela entrava num nível de concentração, cara, que nada atrapalhava. Nada. Tá? Então, isso era bem legal na época de ver. Irado. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.